Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, Tesauros Abscônditos. Essa oportunidade que nós temos a cada semana de meditar o Evangelho que a liturgia nos propõe para a celebração dominical. Hoje, quarto domingo do tempo quaresmal, o domingo Letare, é um domingo muito particular, porque, assim chamado, recorda aquela antífona de entrada retirada do profeta Isaías 66, versículo 10, Letare Jerusalém, alegra-te Jerusalém. Nesta oportunidade, no ano C, nós vamos ler um evangelho muito especial, talvez uma das páginas mais belas de toda a literatura, não só bíblica, mas de toda a literatura, a parábola do filho pródigo. Escutamos o evangelho, portanto, de São Lucas, segundo São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e depois de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então, caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias aos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos e jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Caros irmãos, esse evangelho tão belo, essa página da Sagrada Escritura tão particular, tão especial. Na verdade, o capítulo 15 de São Lucas, do Evangelho segundo São Lucas, traz
essas 3 parábolas da misericórdia, mas o ápice deste evangelho, o ápice, melhor, deste capítulo é precisamente esta parábola do filho pródigo que hoje nós escutamos. Poderíamos falar muitas coisas, há muitos detalhes a se comentar deste evangelho. A exegese poderia ser profunda e diversa em muitos aspectos do que São Lucas nos apresenta nessa história, nessa parábola que Jesus nos conta. Mas gostaria de destacar pelo menos dois aspectos para a nossa meditação neste domingo da alegria, nesse domingo em que a penitência se mistura, se mescla com a alegria da Páscoa que está próxima. Por isso, celebramos também o sacerdote pode revestir-se neste domingo com a cor rósea, né? Essa preparação já mais próxima, já cada vez mais vizinha da Páscoa que estamos para celebrar. Essa alegria hoje nós experimentamos também no encontro, no retorno deste filho que havia saído de casa, gastou os bens que o pai lhe havia concedido como parte da herança que lhe cabia. E nisso também recordamos um aspecto que é próprio desse tempo quaresmal e que semana passada, de certa forma, já nos era apresentado de modo mais amplo. A conversão, esse pedido de perdão, esse retornar para o encontro com Deus, esse converter e voltar o coração para os caminhos do Senhor, tão necessário nesse reconhecimento das nossas misérias, dos nossos pecados. Nós, quando fazemos a penitência pelos pecados cometidos, não simplesmente paramos nesse aspecto. O tempo quaresmal não é apenas para nos darmos conta de que somos pecadores, mas para que, uma vez reconhecendo os pecados que nos afastam de Deus, voltarmos a Ele, pedirmos o perdão e nos comprometermos com os nossos esforços auxiliados pela graça de Deus, de buscar caminhar nesses passos, nesses caminhos que o Senhor nos chama a trilhar atrás de si. Vemos isso de modo tão bonito no Evangelho da missa de hoje. Antes mesmo que este filho, tendo feito tudo o que havia feito, longe da casa do Pai, longe da presença daquele que era garantidor da sua paz, da sua harmonia, da sua tranquilidade, longe da casa paterna, ele havia esbanjado os bens que lhe cabiam. Mas uma vez que ele cai em conta, seja pelos motivos que forem, pela fome, ou porque de fato ele percebe que estava vivendo uma vida muito aquém daquilo que constituía a sua dignidade, ele pensa: os empregados na casa do meu pai não passam pelo que eu estou passando aqui. Até aos empregados o meu pai trata melhor. Então, vale a pena voltar. Vale a pena estar de volta na casa do meu pai. Eu me equivoquei. Fiz escolhas que não cabiam na minha vida. E eu tenho certeza de que se meu pai me tratar como um dos seus empregados, não mais como filho, com certeza terei uma vida melhor do que a que eu estou vivendo agora. E ele planeja, tem na sua cabeça, tem no seu raciocínio, tem na sua boca um discurso preparado. Pai, pequei contra o céu, contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Porém, o pai sequer espera que ele pronuncie, sequer espera que ele declame aquele discurso preparado, aquele discurso ensaiado. Vai ao encontro dele, lança-se ao pescoço do filho e, cobrindo-o de beijos, antes que ele peça o perdão, o pai já o estava perdoando. Assim, meus irmãos, a misericórdia do Senhor deseja abraçar-nos. Nesse caminho de conversão que estamos buscando trilhar, também aqui, o Senhor não esquece a sua bondade, não deixa de manifestar o seu amor para conosco, esperando-nos, aguardando-nos de braços abertos à beira do caminho da nossa vida. Há também um segundo aspecto, que é a cena do filho mais velho
que, ouvindo tudo o que estava acontecendo na casa, aquela festa, ele se surpreende. Sobre esse segundo aspecto que eu gostaria de mencionar, vale também uma consideração ao nosso coração. Talvez tenhamos já experimentado a alegria do retorno à casa do Pai, ou talvez sequer em algum momento tenhamos estado tão longe como o filho pródigo esteve. Não sei em que condição nós nos encontramos, porém a tentação do filho mais velho ronda também o nosso coração. A tentação de acreditar que a bondade é sempre maior escala para o outro do que para nós. Que aquilo que o Senhor pede a cada um de nós está sempre muito mais marcada por sofrimento do que a bondade que vemos em tantas ocasiões manifestada na vida dos irmãos. Essa tentação amarga, essa tentação de inveja, também pode ser um obstáculo para que realmente reconheçamos a bondade do Senhor a conduzir a nossa história, a bondade do Senhor a nos sustentar, o quanto o amor de Deus se demonstra e se derrama no nosso coração. Sobre esse segundo aspecto, Santo Ambrósio comentava: disse que o irmão veio da fazenda, ou seja, que ele esteve ocupado com os trabalhos da terra, ignorante das coisas do Espírito de Deus, e por fim, que ele se queixa de que um cabrito nunca foi abatido como presente para ele, pois o cordeiro não foi sacrificado por inveja, mas para o perdão do mundo. O invejoso busca o cabrito, e o inocente deseja que um cordeiro seja sacrificado por ele. Portanto, o ancião é assim chamado, porque a inveja antecipa a velhice e fica de fora, porque a malícia o exclui. Por essa razão, ele não pode ouvir o coro ou a sinfonia, o que não significa o incentivo lascivo do teatro, mas a concórdia das pessoas que cantam manifestando a doce suavidade de sua alegria pela salvação do pecador. Pois aqueles que se julgam justos ficam indignados quando o perdão é concedido ao pecador que confessa seus pecados. Quem é você, então, para se opor ao perdão dos pecados do Senhor, quando você os perdoa a quem quer? Mas devemos aplaudir a remissão dos pecados após a penitência. Não invejemos aqueles que vêm de terras distantes, pois nós também já estivemos longe. Neste domingo, que possamos retornar com o coração aberto, com a alma provada pela bondade e pela misericórdia do Senhor, nesse encontro com seu abraço misericordioso de Pai. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.